Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. Começamos a edição falando do Rio de Janeiro. A Polícia Civil prendeu 8 pessoas acusadas de matar um torcedor do Vasco durante uma briga de torcidas na semana passada. Novamente, essa repercussão das agressões no meio das torcidas de futebol. Mas o interessante é que entre os presos está Thiago de Souza Melo, presidente de uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo. Vamos conferir. A polícia cumpriu 8 dos 9 mandados de prisão. Uma pessoa está foragida. O grupo é acusado de participar do assassinato do torcedor do Vasco, Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos, que foi baleado na cabeça na quinta-feira passada, quando o Vasco enfrentava o Botafogo no estádio Nilton Santos. Esse crime aconteceu no bairro de Oswaldo Cruz, Lara, que fica a cerca de 7 quilômetros do estádio onde a torcida jovem do Vasco costumava se encontrar para assistir às partidas. Segundo as investigações, esse assassinato foi uma emboscada que teve motivação fútil, torpe e primitiva, com os bandidos organizados para atacar os torcedores. Além de arremessar fogos de artifícios, eles também realizaram 4 disparos de arma de fogo. A participação dos suspeitos foi confirmada por meio de imagens de câmeras de segurança. A gente lembra, Lara, que esta semana a Justiça do Rio proibiu a torcida Força Jovem do Flamengo de frequentar os estádios pelo prazo de 2 anos por conta de um outro episódio de violência que aconteceu aqui no Rio de Janeiro no final de agosto. Polícia em ação. Vamos falar agora também aqui no Polícia em Ação da Receita Federal, que fez uma operação que está investigando e continua investigando as irregularidades na importação de combustível. Tivemos aí uma operação enorme que aconteceu em São Paulo e tinha a ver justamente com essa questão, com o crime organizado. A gente vai saber os detalhes nesta reportagem. Vamos acompanhar. Essa operação realizada hoje foi realizada em 5 estados, aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro foram retidas cargas de 2 navios, estimadas em 240 milhões de reais. Conteúdo dessa carga: petróleo, combustível e óleo condensado. Uma operação que está em cima não só da importação, mas também da venda, da comercialização de combustíveis aqui no Brasil. O governo federal está fechando o cerco neste setor de combustíveis porque, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele é o mais usado justamente para lavagem de dinheiro, para obter lucros e também para que o crime organizado lave o dinheiro de suas atividades ilegais. Os indícios, o que foi verificado para que essa operação fosse então deflagrada, é que pequenas empresas com pouca movimentação faziam compras, movimentavam cargas milionárias de combustível. Então, essas empresas estariam funcionando como laranjas de grandes proprietários que aí sim precisam ser identificados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrou, em referência ao que você mencionou, Porta Nova, a operação aqui em São Paulo que descobriu os tentáculos do crime organizado no setor de combustível. Ele comentou que justamente depois dessa operação foi aprovada parcialmente aquela lei contra o devedor contumaz, que justamente usa desse expediente, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, para ter lucro com os negócios. Ele destacou que a aprovação dessa lei é importantíssima no combate a este tipo de fraude, a lavagem de dinheiro, e disse também que hoje, ainda hoje, a Receita Federal vai emitir uma norma justamente para coibir uma outra prática que ajuda neste crime, que é o desembaraço antecipado. O que é que significa isso? Essas mercadorias importadas chegam no Brasil por um porto, lá elas sofrem aquele desembaraço, que é um processo burocrático, diríamos assim, da Receita, mas a carga mesmo, ela é desembarcada em outro porto, e aí a Receita perde o controle sobre o que de fato é desembarcado aqui no Brasil. Acompanhe um trecho do que disse o ministro. Tem uma abertura contínua de CNPJs novos e os tributos nunca são recolhidos, justamente em virtude desse expediente. Abre e fecha a empresa, e a empresa que está operando o esquema, essa não fecha, mas está se valendo daquelas que fazem, às vezes, de uma empresa séria, razão pela qual, inclusive, hoje,
a Receita Federal está emitindo uma portaria, uma instrução normativa, que vai disciplinar o desembaraço antecipado. Porque essa era uma das estratégias que eles usavam para desembaraçar a mercadoria num determinado porto do Brasil e entregar a mercadoria em outro, já desembaraçada, onde a Receita já perdia, já tinha feito o desembaraço em outro local, perdia a oportunidade de fazer a conferência da mercadoria. Polícia em ação. E novamente voltamos a falar de tiroteios, mas lá do Rio de Janeiro. Porque 27% dos tiroteios que acontecem ou que aconteceram nesse ano foram próximo a unidades de saúde. E essa é uma questão que preocupa, né? Uma informação, inclusive, do Instituto Fogo Cruzado. Vamos acompanhar mais detalhes nesta informação. É um número assustador que coloca cerca de 1/5 dessas unidades de saúde públicas e privadas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro em situações de extrema violência. Entre os 485 tiroteios ocorridos próximos a essas unidades, só este ano, cerca de 40% se deram por causa de operações militares da polícia. Os últimos casos de violência aconteceram ontem no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, quando milicianos invadiram a unidade para tentar matar um desafeto que estava internado. Ele só escapou porque recém havia saído do bloco cirúrgico e sido transferido para a enfermaria, o que confundiu os assassinos. O caso não é exceção e reflete os números apurados pelo Instituto Fogo Cruzado. Segundo este levantamento, 857 unidades de saúde só este ano ficaram em meio a tiroteios aqui na região metropolitana. Isso afeta não apenas pacientes e seus familiares, mas também os funcionários dessas unidades de saúde que têm de lidar com mais este problema traumático no seu dia a dia. Polícia em ação. E com essa última reportagem envolvendo aí a questão de segurança em postos de saúde no Rio de Janeiro, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá! Polícia em ação.